Boa tarde. Aí. Bom, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um privilégio poder estar aqui e compartilhar com vocês, nessa tarde de sábado, temas de tão grande importância. E a gente vai apenas dar continuação sobre esses enganos que Satanás tem preparado para nós nesses últimos dias de maneira tão sutil. E o título da nossa palestra é A Besta da Atualidade. A gente vai fazer um estudo sobre Apocalipse 11 e o seu desenrolar durante a história e como isso influencia nós até hoje. E o título é exatamente esse porque às vezes a gente se esquece da maneira como Satanás tem atuado, né? E como ele está acordado e está atuando. Apocalipse 2:2 diz que ele desceu para a terra e tem grande ira, e porque ele resta pouco tempo. E a pergunta é, qual é a besta que está mais atuante hoje? Ou, na verdade, a que está realmente viva, lutando contra o povo de Deus hoje? Bom, para isso a gente tem que se perguntar, bem, quantas bestas elas existem atualmente? Daniel, ele teve a oportunidade de viver durante a ascensão e durante um período de duas bestas, né? Qual foi a primeira besta que Daniel teve o privilégio de estar vivo? E ela estava reinando? Era Babilônia. O primeiro, quando Daniel teve a visão em Daniel 7, ele vê aquele leão se levantando das águas com asas, simboliza a Babilônia. Mas aquele leão depois, ele caiu e um outro poder ascendeu depois dele, que foi o urso, que simbolizava a Medo-Pérsia, certo? Então, assim também nós hoje estamos vivendo por um período em que existem bestas que são poderes que Satanás usa diretamente na terra. E a gente vê lá em Apocalipse 13 duas bestas que existem. Só que a gente só se lembra às vezes dela, existem outras. E vamos refrescar a memória então. Apocalipse 13:1 fala sobre aquela besta que vai surgir das águas, onde João vê aquela besta surgindo. E ela reina por um período de quanto tempo? 1260 anos. E o que essa besta faz? O que ele fala? O que ela faria? Faria guerra contra os santos. Daniel também viu o mesmo poder, só que de outra forma, né? Ele viu como um chifre pequeno lá em Daniel 7. E depois o outro chifre que saiu dos chifres do bode, Daniel 8. E esse poder tinha esse objetivo de, durante esse tempo, realmente esmagar os santos e fazer guerra contra eles. Mas aconteceria alguma coisa no final desse período, dos 1260 anos. E a gente tem esse período aqui, no começo, né, começou em 538 depois de Cristo e finalizou em 1798 depois de Cristo. Não é novidade para a gente. E aí também fala lá em Apocalipse 13, ainda fala de uma outra besta que surgiu também, só que ela surgiu do lugar oposto que a primeira besta. Uma surgiu na água e outra surgiu na terra. E quem que é essa besta? Ela surgia com a aparência de cordeiro, tinha 2 chifres, mas depois ela iria falar como o dragão. E a gente compreende que essa besta simboliza os Estados Unidos da América. Só que a pergunta, essa segunda besta, a besta da terra, ela já está atuando, já está falando como um dragão? Ainda não. Ainda não. Então é interessante que a gente começa a notar aqui que existe um período de tempo em que a primeira besta que aparece em Apocalipse 13, ela perde o seu poder no final dos 1260 anos, em 1798, e depois só lá mais para frente que vai surgir de novo, que a segunda besta vai dar poder e força à primeira besta, falando como um dragão, e então vai de novo efetuar as mesmas obras que ela fez durante aquele período de 1260 anos. Então aqui tem um pedaço da linha, da timeline, né, da linha profética, que a gente tem um dos recursos a propósito que existem no site da Editora dos Pioneiros. Você pode conseguir fazer o download lá gratuitamente e é muito útil. E aqui a gente vê bem esses períodos. Então, a gente tem lá na ponta, né, quando a supremacia papal é estabelecida. Né? Então, Roma é tida como soberana, um poder soberano, lá em 538. E aqui, em 1798, ela foi ferida de uma ferida mortal.
E aí a gente tem todo esse período aqui, até chegar em algum momento no nosso futuro, que a lei dominical vai ser efetivada, em que, novamente, a segunda besta, então, estará dando poder. A minha pergunta é, será que, durante esse período, Satanás vai ficar com os braços cruzados para trás? Será que ele vai estar fazendo nada? Obviamente que não. E qual é o poder visível na Terra que ele vai estar usando durante esse período? Como ele tem atacado o povo durante o período... E veja, é o período mais importante na história terrestre. É o momento em que começa o período do tempo do fim, onde a grande decisão, os frutos, tanto da iniquidade quanto da piedade, eles serão manifestos em sua totalidade. É onde o grande conflito finalmente será resolvido. É muito importante. E Satanás, de repente, parece que ele está sem arma, perdeu as suas duas armas. Não, não é assim. A palavra de Deus, ela deixa bem claro para a gente, é sobre isso que a gente vai estudar. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Apocalipse 11. Vamos para Apocalipse 11. E antes da gente ler a Bíblia, eu quero convidar você agora, na atitude de reverência, vamos falar com o nosso Deus, porque esses são assuntos espirituais e ainda nós temos uma mente carnal, e a gente precisa da mente espiritual que só Ele pode dar. Um coração espiritual que só Ele pode dar. Então vamos convidá-la à sua presença, que santifique o nosso coração. Oremos. Grandioso Deus, Pai de amor, que privilégio é poder falar contigo, Senhor. Ainda que seres tão indignos como nós. Mas agora a gente vem pedir, Pai, que por favor o Senhor nos ajude. Abre os nossos olhos, dá-nos do teu colírio, para que a gente enxergue os enganos de Satanás. Não para que ficamos contemplando-os, mas que como pedras no nosso caminho a gente venha evitar e correr para a luz de Cristo. Que o Senhor nos dê também esse ouro precioso, essa fé que nós precisamos ter para acreditar na Tua palavra, e que assim como ela disse, será. Ó Pai, purifica o nosso coração e eu peço que o Senhor vigie cada palavra que sair da minha boca, para que ela não seja minha, mas que o Senhor, pelo meio do Teu maravilhoso poder, use-me apenas como um instrumento, ainda que falível. Assim eu oro agradecendo porque o Senhor é fiel e prometeu que nos dará o Espírito Santo se nós o pedirmos. Obrigado, Pai. Amém. Bom, Apocalipse 11, vamos começar no versículo 3. Bom, então a gente tem... na verdade eu quero contextualizar esse momento. Quando, no grande conflito, Ellen White, ela falando sobre esse momento e sobre esse capítulo aqui também, ela diz o seguinte sobre esse poder, do qual a gente vai ler agora, que surgia, e ela fala assim: em muitas nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás. Os 1260 anos, ou seja, o próprio Satanás dirigia. Mas olha como ela continua dizendo: por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Então, assim como pela besta das águas ele podia governar nações e igreja, agora vai surgir um outro poder pelo qual ele também pode continuar governando, mais de uma natureza diferenciada. É uma nova manifestação do poder satânico. Então, a nossa leitura começa lá. Apocalipse 11, versículo 3, diz assim: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. E aqui ele continua, dando mais algumas características do poder dessas duas testemunhas. Existem dois elementos que a gente precisa entender aqui, então, no começo. O que é, então, o que significa essas duas testemunhas, que são duas oliveiras e dois candeeiros? Bom, não é a minha intenção me aprofundar muito nessa explicação, porque a gente tem muitas outras coisas para dizer na sequência, mas existem vários estudos proféticos sobre isso, e você mesmo pode buscar. Existe um livro muito interessante, escrito por um dos nossos pioneiros, que é Uri Smith,
chama Daniel Apocalipse, no qual ele destringe tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse, verso por verso. E lá ele tem uma explicação bem detalhada sobre isso. Mas a resposta sobre o que significa as duas testemunhas está lá em Zacarias 4. A mesma palavra que é usada aqui, os candeeiros, Zacarias vê os candeeiros e depois ele vê também as duas oliveiras. E aí o anjo pergunta, e o que é isso, Zacarias, que você está vendo? E aí ele, não sei, Senhor. E aí o anjo responde, essa é a palavra de Deus a Zorobabel. E juntando outras passagens, como por exemplo João 5,39, que Jesus diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A gente vê que as Escrituras são testemunhas de Cristo, elas testemunham. Então você começa a fazer a conexão. Também tem Salmo 119 e 105 que diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra também é a luz. Então você vê os dois elementos juntos sobre o mesmo significado, a palavra de Deus. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Então a gente compreende que essa era a Bíblia, era a palavra de Deus. E para não deixar dúvidas, no Grande Conflito, página 267, deixa bem claro, as duas testemunhas representam as Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. E o que significa elas vestidas de pano de saco? Bom, quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando o seu testemunho foi pervertido, fazendo homens e demônios todos os esforços para destruir, como desviar da mesma o espírito do povo. Eu acho tão interessante isso. Como Satanás ele fica desesperado quando a gente começa a estudar a Bíblia. E todos os esforços que ele poderia fazer para que o povo não entendesse a Bíblia, ele tentou fazer. Continuando, diz que quando os que ousavam proclamar as verdades sagradas eram perseguidos, traídos, torturados, sepultados na cela das masmorras, martirizados por sua fé, ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra, então profetizaram as fiéis testemunhas vestidas de pano de saco. Bom, era difícil de enxergar a beleza do que significavam aquelas palavras. Mesmo assim, elas profetizaram. Mesmo assim, elas continuaram. E durante todo esse período, ali no verso que a gente leu, no capítulo 11, né, diz por 1.260 dias, e como um dia profético equivale a um ano literal, 1.260 anos. Bom, vamos continuar e ver os outros detalhes. Então, a gente viu que a estratégia da besta das águas era conservar a Bíblia inacessível ao povo. Então, ela tinha uma aparência de religiosidade. Ela mantinha algumas tradições, mas ao mesmo tempo ela pervertia e desviava o povo da própria palavra, da palavra pura. Agora, esse novo poder, a besta que vai surgir do abismo, ela faz guerra direta contra a Bíblia. E é o intuito dela destruir a Bíblia. Ela declara a Bíblia como seu inimigo. Ela não usa de persuasão e falsidade como a primeira, mas é declaradamente contra. E é interessante que agora a gente vai continuar a nossa leitura. E eu quero que vocês tentem me responder essa pergunta aqui. Qual é a aparência dessa besta? Então, a gente vai continuar a leitura a partir do versículo 7 até o versículo 12. E vocês me respondam qual é a aparência dela. Vamos lá. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. E o seu cadáver, das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde foi o seu Senhor crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Bem,
Respondam para mim, qual é a aparência da besta que surgiu do abismo? Bom, existe um significado espiritual sobre a identidade, da onde ela aparece, ou seja, de onde ela surge, mas o que eu quero é uma descrição de, por exemplo, como Daniel dá. Quando ele olhou e viu surgindo da água um animal que tinha aparência de leão e tinha asas. Ou depois ele viu o urso. Qual é a aparência dessa besta? Vocês não vão conseguir me responder porque não tem aparência. Olha que interessante. Ela é uma besta de natureza diferente de todas as outras da Bíblia. Ela não tem aparência. Ele diz que surgiu algo do abismo, mas ele não fala o que foi. É quase como se você não fosse algo palpável, você não consegue ver, mas existe algo ali. Isso é surpreendente quando a gente começa a entender o que aconteceu nesse momento. Então, a gente vai entender o que diz sobre, espiritualmente, esses dois significados de ser Sodoma e Egito. E, bom, fala de 3 dias e meio. Então, vamos lá. No final desse período profético, 1798, a gente tem que procurar uma nação que, um lugar onde a Bíblia foi rejeitada e durante esse período de 3 anos e meio, ela foi completamente assassinada, que é o que a gente vê aqui, um assassinato, a cena de um crime. Onde na história a gente vê isso? Revolução Francesa, mas especificamente durante o reinado do terror, que foi onde o período de 3 anos e meio, os 3 dias e meios literais. 1792 a 1795. Bom, e aí a gente continua, então, Apocalipse falando que ela tinha a aparência, então, da cidade de espiritualmente ser Sodoma e Egito. Agora, me diz, como era a espiritualidade de Egito? Ou quando vem a espiritualidade de Egito, qual é o momento que mais te lembra? Insolente. Bom, a gente lembra de Moisés lá, né? Quando ele foi libertar o povo de Israel, ele teve que encarar o estadista, o faraó do Egito. E aí, a resposta de faraó para Moisés, quando ele chegou lá, eu vim libertar o povo do Senhor, e ele diz, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Para que eu deixe o seu povo ir? Para que eu deixe o seu filho ir? Quem é o Senhor? Isso é a mais clara declaração de ateísmo, de um espírito de eu não me importo com quem é o seu Deus, não me interessa, eu não quero saber de Deus. Essa é a espiritualidade que a gente vê no Egito. E qual é a espiritualidade de Sodoma? Quando Ló, ele teve aquele momento em que a cidade seria destruída e os anjos foram lá para implorar com Ló para tirar ele de lá. O que aconteceu com os anjos? O que aconteceu com a família de Ló? O povo da cidade queria invadir a casa de Ló para conhecê-los. Mas a gente sabe que esse conhecer é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu a Eva e então gerou um filho. Então, você vê que existe uma completa perversão sexual na cidade de Sodoma. Uma imoralidade, e principalmente na questão sexual. Então, a gente vê esses dois tipos de características bem claras, licenciosidade e o ateísmo. E é exatamente isso que a gente vê na França. Bom, agora a gente vai usar uma revista não é daquela época, é de 1870, mas ela conta o que aconteceu naquela época. E olha só o relato dos historiadores, diz assim, a França fica à parte na história universal, como o único Estado que, por decreto de Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus e cuja capital a população inteira e a vasta maioria, em toda parte, mulheres como homens, dançaram e cantaram com grande alegria quando ouviram a declaração de que não havia Deus. Você acha que foi algo pontual? Foi a nação inteira dizendo, a gente não quer Deus aqui, a gente não acredita mais em Deus, se levantando com o mesmo espírito do faraó do Egito. Bom, e a respeito da licenciosidade e moralidade? Olha só, o que o mesmo historiador ainda continua dizendo, ligado intimamente a estas leis que afetam a religião, ou seja, das leis da Constituição, do que constituem as leis da França,
estava que reduzia a união pelo casamento à condição de mero contrato civil de caráter transitório e que em quaisquer duas pessoas poderiam empenhar-se e que, à vontade, poderiam desfazer-se. Ou seja, em qual outro lugar você vê o casamento sendo instituído? A instituição mais antiga e o que, se você for traçar, te leva de volta é a Bíblia. Não tem como você ter o casamento sem ter Deus, porque é uma instituição religiosa e bíblica, necessariamente bíblica. E o interessante é que eles simplesmente aboliram e falaram, não, um contratinho, pode ser com qualquer um, pode ser com 1, 2, 3, 4, quantos você quiser, pai, filho, mãe, tia, sobrinha, não tinha qualquer restrição. E foi exatamente isso que aconteceu durante aquele período. A completa devassidão moral era algo terrível. Eu não vou demorar aqui em ler relatos sobre isso, mas se você quer ter um estudo mais aprofundado, eu verdadeiramente eu recomendo que você leia o capítulo 15 do Grande Conflito. Lá é pintado de maneira bem clara isso. Mas a gente vai ler outros relatos também. Para vocês terem uma ideia, toda a sociedade estava envolvida nessa rejeição de Deus. O comediante Monet, na igreja de São Roque, em Paris, ele alcançou as alturas da impiedade. Ele falou assim, na igreja, Deus, disse ele, se existes, vingues o teu nome ofendido, dou-te o desafio. E aí ele permaneceu em silêncio. E aí, depois de alguns minutos, ele falou, tu permaneces em silêncio? Não ousa lançar teus trovões? Quem depois disso vai acreditar na tua existência? Dentro da igreja ele estava falando um negócio desse, para milhares de pessoas. Olha que ousadia. E continua. Quais foram as outras ações? Quais foram as outras ações que eles fizeram? Bom, aqui eu elenquei algumas para a gente ver. Então, eles substituíram a lei de Deus pela Declaração dos Direitos Humanos. E assim, não era algo, não era simplesmente coincidência, era algo intencionalmente você substituir tudo que tinha a ver com Deus. Então, está um pouco difícil de enxergar, mas aqui está a Declaração dos Direitos Humanos. Foi ali que surgiu a Declaração dos Direitos Humanos, como boa parte do que a gente conhece hoje. E você pode ver que elas estão exatamente com 2 tábuas aqui, no mesmo formato como elas são nas tábuas dos 10 mandamentos. Colocando então, substituindo a lei de Deus pela lei do homem. E o interessante é que, veja, mesmo na escola a gente aprende que a Revolução Francesa ela foi assim, o ápice da civilização humana. Foi ali onde a gente teve os grandes, onde a humanidade ela alcançou grandes conquistas. Mas isso não passa de uma grande mentira. Eu não consigo ver algo bom que saiu de lá. Alguns tentam dizer, mesmo do republicanismo, mas isso já existia antes. Eu não vejo algo que surgiu, nada de bom que surgiu da Revolução Francesa. Na verdade, você vê que o espírito, se esse era o espírito que ela é movido, como algo bom pode surgir disso? E vamos lá, eles trocaram a semana de 7 dias pela semana de 10 dias. Por quê? Porque, isso é algo interessante, mas quase todas as nações ao redor do mundo, mesmo aquelas que são afastadas da civilização, elas observam uma semana de 7 dias literais e diferentes um do outro. E é nessa ordem, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, até o 7º dia. Da onde surgiu isso? O único livro que explica o surgimento disso é a Bíblia. Portanto, você ter uma semana de 7 dias é você ter uma conexão com a palavra de Deus. Então, eles, na tentativa de suplantar isso, eles colocaram uma semana de 10 dias, o que não deu nada certo. O corpo do ser humano não é feito para isso. A Bíblia, ela foi abolida do país. Os exemplares que existiam no país foram queimados em praça pública. As igrejas foram fechadas, muitos dos clérigos foram decapitados. Foi lá que surgiu, durante essa revolução, né, que o médico, acho que é Gabriel Guillotin, ou Guilherme Guillotin, ele fez a invenção, um modo misericordioso de você conseguir dar conta de muitas vítimas ao mesmo tempo, que ele criou a guilhotina. Né? Descia ali, era rápido. E desse modo, milhares de pessoas morreram. A existência de Deus foi completamente negada e eles substituíram pela deusa da razão. E
É interessante que exatamente por essa época, Voltaire, que foi um dos, a gente vai ver mais para frente, foi um dos principais mentores, um dos cabeças dessa revolução na questão filosófica, ele disse isso, ele afirmou o seguinte, que em 100 anos a Bíblia seria totalmente obsoleta. E ao invés disso, no 100º ano de que ele disse isso, mais Bíblias haviam sido distribuídas só na França do que todas as existentes no momento de sua afirmação. E a história ainda relata que ele fez essa declaração de dentro de uma casa que hoje é usada como a casa da Bíblia. Por quê? Porque isso é profético? O que a gente leu na sequência do texto? Que depois de 3 dias e meio, um espírito de vida veria essas 2 testemunhas. E então elas seriam levadas ao céu e exaltadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Como a gente vai se concentrar em outra parte da história, eu não vou falar sobre as sociedades bíblicas que surgiram depois disso e os movimentos missionários, mas é uma parte muito interessante da história também. Bom, os princípios da Revolução Francesa. O que a gente ouve? Liberdade, igualdade e fraternidade. O que realmente foi? A liberdade, uma completa libertinagem, como a gente viu. Muitas das leis morais não mais existiam. Igualdade, bom, depende em qual sentido. Existia uma certa igualdade? Sim, mas não em valor, não em pessoa, mas talvez na condição social, quem sabe. Mas o resultado dessa igualdade foi a completa aniquilação da individualidade. Então você vê que a manifestação desse espírito do poder satânico, que a gente viu na citação de Ellen White, ele produz uma destruição completa da individualidade, libertinagem, e é claro, da fraternidade a gente viu o reinado do terror, onde muitas pessoas tiveram que morrer para que esse sistema de governo fosse implantado, o que não deu certo também, a gente sabe pela história. Bom, a gente lê lá em 1 Samuel 15, 23, o seguinte, porque isso quando Samuel ele fala para Saul, né, quando ele desobedeceu a Deus, ele diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Você vê que Deus aqui ele compara esses dois resultados, eu ia falar outcomes, é o resultado, né? Então, a rebelião ela vai produzir o mesmo pecado de feitiçaria e de idolatria. Ou seja, quando a gente vê, no caso da Revolução Francesa, muitos falam que foi apenas um movimento social, mas o que eu quero mostrar para vocês é que é muito mais profundo que isso. Não é apenas um movimento social. Não foi algo que parou ali. Isso continuou durante o tempo até hoje. E a gente vai ver os resultados disso. E um dos grandes resultados da Revolução Francesa foi também o espiritismo, foi também o mesmo ateísmo, ele não deixa de ser idolatria, porque você simplesmente está adorando outra coisa, está adorando a você mesmo, a sua própria razão, então continua também sendo idolatria. E essa aqui é uma carta do embaixador dos Estados Unidos que estava presente nessa revolução, e olha só o que ele disse. O embaixador dos Estados Unidos na França escreveu em Paris, em 1792, que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Eu acho incrível essa declaração dele. Ela consiste em uma negação de toda religião, e os seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Eles têm para com isso tanto zelo quanto devastar o mundo a fim de angariar prosélitos. E a gente vê esse espírito fazendo isso exatamente como ele disse aqui. Por volta do mesmo período, a gente viu que a segunda besta de Apocalipse 13, ela surgia também. Só que com princípios cristãos. E olha só como eles são completamente diferentes. Os Estados Unidos, então, era formado, né, uma nação, e olha os princípios. Primeiro, eles reconheciam que todos os homens são criados iguais. Olha, você vê igualdade, mas que tipo de igualdade? Eles são iguais em valor diante de Deus. Eles são iguais diante de Deus. Existe um Deus aqui. Liberdade é um direito dado por Deus, portanto, não é do Estado, não está na jurisdição do Estado tirar ou não a liberdade, claro, né, quando não vai contra as leis civis. Todos os homens têm direito pela busca da felicidade, e não é o Estado que diz o que é a felicidade, o que não é, e o que você tem que buscar também.
no Grande Conflito, Ellen White diz que os elaboradores da Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com o seu Deus está acima da legislação humana e de que os seus direitos de consciência são inalienáveis. Você tem porque você é um filho do Criador e só Ele pode tirar. E Ele não vai tirar. É só Ele que tem o direito de tocar nisso. O Estado, o governo não tem. Mas esse outro poder não pensa assim. Agora vamos analisar alguns dos acontecimentos antes da Revolução, para a gente entender o espírito que inflamou a Revolução e ver como esse mesmo espírito continua inflamando depois dela. Então, nunca se esqueçam de que antes da Revolução, isso aqui é tirado dos anais da Bíblia Inglesa, de 1792, os promotores da infidelidade na França se uniram e gastaram cerca de 4,5 milhões de dólares em um ano. Agora, isso pode não parecer muito com os gastos de campanhas atuais, mas tenha em mente que isso é antes de 1800. A gente estava vendo a história dos nossos pioneiros que vendiam plantação e às vezes pegava ali com 5 centavos, aí ele conseguia fazer uma compra no supermercado. A inflação mudou muito, então isso aqui é muito dinheiro. Muito dinheiro foi usado para quê? Para propaganda. Essa é a palavra, propaganda. Eles propagaram, imprimindo e disseminando essas ideias por todo lado, por todo lado. Eles venderam as suas ideias para fazer o povo comprar. Não foi algo espontâneo, não foi espontaneamente que o povo chegou nessa conclusão. De vamos fazer uma revolução e sair matando todo mundo, matar o rei e transformar essa monarquia em uma república. Não. Foi algo pensado, planejado e executado. A fim de corromper a mente do povo e prepará-las para tomar as medidas desesperadas. Continua dizendo, o caminho para essa revolução foi preparado através dos escritos de Voltaire, aqui tem alguém muito importante, Mirabeau, Diderot, Helvetius, D'Alembert, Condorcet, Rousseau, é outro também, que a gente vai ver as suas ideias, e vários outros. E então, nesses livros, as ideias que eles propagaram eram ideias subversivas. E a revelação não foi apenas contestada, mas deixada completamente de lado. A divindade foi banida do universo e substituída por um fantasma imaginário com o nome de deusa da razão. Bom, agora a coisa começa a pegar. E agora a gente vai ver o desenvolvimento, a frutificação dessas ideias no século seguinte. A gente agora ainda não vai chegar no nosso século. Ou sim, talvez sim, vamos ver. Então a gente tem aqui nesse quadro as ações de Deus durante esse período, porque eu afirmei que era algo muito, muito importante, e as reações de Satanás. Vamos ver. Bom, a gente tem, em 1755, aquele terremoto de Lisboa, e aí Satanás já agindo, fazendo outro sinal. No mesmo ano, Rousseau, ele vem com a ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade que é o que corrompe. Então, o problema não está no homem, mas é na sociedade. E essa aqui é a base de boa parte de todas as ideias que a gente vai ver surgindo. Ele ainda diz, depois, em 1762, ele fez o seu livro, O Contrato Social, que foi considerado como a Bíblia da Revolução Francesa. Em 1780, a gente tem outro sinal, Deus avisando que algo estaria acontecendo. Então a gente tem a Revolução Francesa acontecendo em 89. A gente tem depois o Reinado do Terror, como nós vimos. A prisão do Papa, do Papa Pio VI. Aí a gente tem em 1816, Guilherme Miller, ele começa a estudar, ele se converte, começa a estudar a Bíblia. E aí em 1818 conclui que Jesus iria voltar, e ele começa então a reestudar esse tema e preparar. Em 1831 ele começa a pregar. Em 1831, Darwin inicia a sua viagem no Beagle, lá para as Ilhas Galápagos. Depois, em 82, ele começa a publicar alguns dos seus artigos, Miller, né? A gente tem chuva de meteoros ali, e aí em 1832, a gente tem os princípios de geologia por Charles Lyell, que foi aonde a gente começou, então, Satanás ele começou a preparar todo o campo para o ateísmo tomar todo o poder científico que ele tem hoje. E aonde ele começou, então, a desenvolver a teoria dos estratos geológicos, que demoraram milhões e milhões de anos para se formar. Em 1838, a gente tem Darwin lendo o livro de Princípio de População, e aí ele tem a ideia da sua teoria.
Então, a gente tem em 1833 chuva de meteoros. Então, 1843, a quase vinda de Jesus, só que depois eles compreenderam que era outra data, 1844. A gente tem verdades sobre o sábado aparecendo, o grande desapontamento acontecendo, e em 1800, olha o tanto de coisa que acontece em 1844 agora. Satanás vê a ação de Deus e ele começa a reagir. Vestígios da história natural e da criação. Então aqui, Robert Chambers, ele desenvolve, não era nem científico isso, era mais uma teoria, mas foi abraçada pela comunidade científica, de como a Terra passou a existir, a origem da vida, etc. Muito do que a gente tem hoje. Claro que mais elaborado. A gente tem, em 1844, a Sagrada Família por Karl Marx e Engels. A gente tem, em 1844 ainda, o início das batidas misteriosas nas casas da irmãs Fox, começo do espiritismo moderno. 1844 ainda, o ensaio de Charles Darwin, do seu livro, A Origem das Espécies, que depois ele viria a publicar. Então, em 1846, José Bates chega à compreensão de que o sábado é o verdadeiro dia no qual Deus falou que a gente tem que adorar Ele. A gente tem depois Bates escrevendo outros livros importantes. 1850, a explicação do santuário, né, por José Bates também, então a gente consegue mais elaboradamente a compreensão do santuário. Então a gente tem aqui a preparação, então, para tudo que a gente precisava para a volta de Jesus. 1848, o Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx também. 1857, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. 1859, A Origem das Espécies de Charles Darwin. Você vê que toda a preparação satânica aqui já estava quase pronta. E aí, o livro principal de Karl Marx, O Capital, em 1867. Então, a gente vê aqui o início da preparação de Satanás, a sua consolidação das três vertentes que surgiram da Revolução Francesa. Então, a gente tem outros acontecimentos. Agora, Então, a gente tem lá. Deus mandou a primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica e a terceira mensagem angélica. Satanás, ele faz o mesmo. Ele manda a sua primeira mensagem, o darwinismo, a sua segunda mensagem, o marxismo, e a terceira mensagem, o espiritismo, como reações, como uma corrente que teve a sua nascente na Revolução Francesa. Então a gente tem aqui, Deus, primeira mensagem angélica, diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Adore o Criador e os seus pecados serão julgados. Segunda mensagem diz que a sociedade está em confusão. Abandone a mentira, porque senão você vai receber a pena. E o pecado deve ser abandonado. Terceira mensagem: a alma que pecar morrerá. O sábado deve ser guardado. E salvação pela fé em Jesus. Bom, o que Satanás fez? Darwinismo, para combater a primeira mensagem, onde diz temei a Deus, ele diz Deus não existe. Adore o Criador, ele diz não houve criação. Os pecados serão julgados, não tem origem do pecado. O marxismo, atacando a segunda mensagem angélica. Então Deus falando que a sociedade está em confusão, ele fala, não, a sociedade está em evolução. Abandone a mentira? Não, a mentira, a verdade, ela é relativa. E aí começa a pregar dessa ideia de que a verdade é relativa. Eu tenho uma verdade, você tem outra. O pecado deve ser abandonado? Não, o marxismo nega completamente a existência do pecado. O problema, não tem nada de errado com o ser humano. Ele é bom, afinal de contas. O espiritismo, a alma é imortal. Então não tem essa de que a alma que pecar morrerá. Qualquer dia serve para meditar. Não tem essa de sábado. E a salvação é pelas obras no espiritismo. Você tem que fazer boas obras. Quem sabe na próxima encarnação você vai encarnar em um ente melhor, um ente superior. E o pecado terá consequências. Deus fala, mas o espiritismo diz que não. Ele nega a consequência do pecado completamente. Então a ideia central é que o homem ele está em degeneração. E ele precisa de redenção. A ideia central dessas ideias é de que o homem está em evolução. E ele precisa de desenvolvimento. Agora, dessas três correntes, a gente vai focar no marxismo. Então, vamos tentar avançar, porque o tempo é curto. E a gente tem muita coisa interessante para falar. Então, a gente teve as primeiras ideias, né? Lá com o Rousseau, de igualdade, a propriedade privada e a origem... A propriedade privada é a origem de desigualdade e o homem é naturalmente bom. A gente depois tem socialismo utópico que surgiu com outros pensadores que promulgaram essas ideias e elas continuam e fizeram, foi quase como pedras numa lagoa que produz ondas, né? Então Conde, ele diz que
as empresas têm que ser responsáveis pelos seus trabalhadores. Ou seja, aí a gente tem movimento sindical, a gente tem várias questões de direitos trabalhistas, onde torna praticamente impossível alguém se tornar empreendedor. Interessante que o Raul disse que era o desejo de Deus que os adventistas fossem empreendedores. Charles Furr diz da igualdade de gêneros e da liberdade sexual das mulheres. Esse é um tema que a Mayara, na próxima palestra, vai abordar com muito mais profundidade. E é muito importante. E o Robert Owen, ele diz que ninguém é responsável pelas suas próprias ações. Ou seja, aquele bandido que roubou não é culpa dele, é da sociedade onde ele nasceu. Então você tem que ser compreensível, ele não pode ser punido pelo crime. Então você tem a impunidade acontecendo, e essas ideias estão acontecendo hoje. O homem é produto da hereditariedade e do ambiente, então apenas um outro desdobramento das ideias anteriores, e as religiões são ridículas. Defendem que o homem é um ser caído. Que coisa, não? E aí a gente tem o marxismo, ou o marxismo científico, diz que a história, na verdade, é uma luta de classe entre exploradores e explorados. A imoralidade é determinada pelo meio e não por Deus, ou seja, os meios, o importante é os fins, certo? Então os fins justificam os meios. Existe um outro grupo que o Marlo falou, que também tem esse mesmo princípio. A história é determinada pelas condições sociais e o patrão não pode ter lucro sobre o empregado. O valor das coisas é determinado pelo trabalho e não pela utilidade. Agora, qual é o resultado dessas ideias? De maneira prática. Bom, então a gente teve a implementação da ideia do comunismo. A sociedade igualitária, da maneira deles, destruição de individualidade. A sociedade deve ser apátrida ou ágrata, que significa sem governo, e sem capitalismo, ou seja, também sem dinheiro. Como isso a gente vê hoje implantados? Através do socialismo. E qual é o modo? Vou ler aqui rapidamente para você ver como isso é presente na nossa vida hoje em dia. O conflito entre classes, ou seja, o conflito entre pobres e ricos, e o problema é desigualdade social. Mudanças por revolução e por rebelião, relativismo moral, marxismo cultural, estatização de meios de produção, recompensa pelo ser e não por fazer, leis trabalhistas e sindicatos. Ellen White tem muito a dizer sobre os sindicatos. Feminismo, libertinagem sexual, impunidade, código penal de ressocialização, ou seja, a pessoa tem o objetivo de ser presa para ser reintegrada à sociedade, quando, na verdade, ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Desarmamento, ideologia de gênero, ateísmo, ou seja, religião, o ópio do povo, sem autoridades aos pais, aos professores, às instituições, distribuição de bens entre os ociosos, perseguição e censura dos opositores, invasão e desapropriação de terras, abolição da família e, afinal de contas, o homem é bom. Bom, e por que o que o marxismo, ele promete? Então, ele vem de uma ideia muito atrativa, por isso que hoje ele é muito comum e muitas pessoas têm essas ideias, mesmo essas crenças na cabeça. Ele promete fim da pobreza, da exploração dos trabalhadores, fim dos preconceitos, fim da violência, fim da opressão, fim das diferenças sociais, ou seja, uma sociedade justa. E, afinal de contas, não é isso que todo mundo quer? Ainda mais o povão aí fora, não é o que eles buscam? Procuram a paz, eles querem uma vida melhor. Todo mundo é indignado com a roubalheira, com a corrupção, eles querem algo assim. Então, isso aqui vem de que nem pão quente. É uma ideia que todo mundo quer. Mas o que realmente está por trás disso? Bom, então, eles pregam, por que é tão atraente, né? Se o homem nasce bom, então podemos criar uma sociedade perfeita, afinal, é só um problema de ajustar as coisas com a sociedade. Então a gente pode viver no paraíso sem ter que abandonar o pecado. Essa é a ideia deles. Bom, agora a gente vai ver o espírito que estava por trás de Marx. E quando ele desenvolveu sua teoria. E eu trouxe aqui alguns... esse aqui é o que o diploma de Marx dizia e alguns dos seus poemas. Eu vou ler rapidamente para a gente ver quais eram as suas intenções e quem estava guiando ele. Assim como aquele poder guiava a igreja e o Estado durante os 1260 dias, a gente vê agora ele guiando poderes revolucionários durante esse período. Bom, o diploma de Karl Marx dizia que ele tinha um excelente conhecimento religioso.
O seu conhecimento de ensinos e princípios cristãos é claro e adequadamente fundamentado. Conhece também em profundidade a história da igreja cristã. Ele não era alguém ignorante a respeito de Deus e principalmente do cristianismo. Agora, olha só algum dos seus poemas que ele escreveu. Vou ler só as partes em vermelho, que elas são palavras-chave do que a gente encontra na Bíblia, por exemplo. Eu quero que vocês me digam de onde que a gente encontra isso na Bíblia. Olha o que ele dizia: anseio vingar-me daquele, com o A maiúsculo, que dita as regras do alto. Estabelecerei o meu trono muito acima de todos. Então vagarei semelhante a um Deus, sentir-me-ei igual ao Criador. Mundos para sempre eu destruiria, já que não posso criar nenhum outro mundo. Vê esta espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Como Satanás, fiz o meu acordo. Isaías 14, não é muito semelhante com alguém que a gente viu lá no céu? Parece que ele foi imbuído desse mesmo espírito. E quais foram os resultados? Essa aqui é uma carta dele para o pai dele. Olha só que interessante. A máscara caiu, ele disse para o seu pai: o meu santo dos santos se esvaziou e houve a necessidade de eu colocar novos deuses ali. Pois o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria e é como o pecado de idolatria. Olha que incrível. O mesmo espírito de rebelião lá da Revolução Francesa. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas quem foram os mentores? Não digo mentores porque eles não estavam presentes, mas as ideias que fizeram Marx desenvolver essa teoria e também influenciaram a Darwin foram Rousseau, principalmente Rousseau e Voltaire. Ele bebeu largamente dessas fontes. Foram os idealizadores da Revolução Francesa. Bom, então a gente tem aqui um pouco do que é o socialismo de Marx, a gente viu isso na prática, e um pouco do que a palavra de Deus diz. Então vamos lá. O socialismo diz que o conflito é entre classes. A Bíblia diz que o conflito é entre Deus e Satanás. O socialismo diz que as mudanças é por meio de evolução e rebelião, assim que deve acontecer qualquer tipo de melhora ou evolução. A Bíblia diz que as mudanças é pelo poder de Deus. O socialismo diz que não existe moral, é relativa. Deus deixa bem claro os 10 mandamentos. O socialismo diz que ele promove o marxismo cultural, mudança de mentalidade, uma doutrinação forçada na mente das crianças. A Bíblia deve ser a verdade, ela parte de um desejo de conhecê-la. Estatização dos meios de produção e a Bíblia, propriedade é privada, deixa bem claro. Socialismo diz que a recompensa é pelo ser e não por fazer, porque você é branco, porque você é negro, porque você é um índio, porque você é homossexual e por aí vai. Você tem direitos porque você é. Não. A Bíblia diz que a recompensa é pelo trabalho útil, aquele que não quer trabalhar, que não coma. Ainda continua dizendo, socialismo diz que as leis trabalhistas e sindicatos são necessárias. O que a Bíblia prega, o que ela diz? Contentar-se com seu salário. Não precisa de sindicato para reivindicar seus direitos. Socialismo, totalmente sem individualidade. É uma ditadura da maioria. O que a maioria disser, assim será. E a propósito, essa é uma grande diferença da democracia que surgiu da Revolução Francesa e do republicanismo e protestantismo que a gente vê nos Estados Unidos da América. O que a gente deseja, a democracia que surgiu na Revolução Francesa não é boa, não é o que a gente quer. Na verdade, é algo ruim. E o republicanismo e o protestantismo que surgiu nos Estados Unidos é algo bom, mas vai ser pervertido. Tanto que, para quando ele falar por dragão, falar como um dragão, ele tem que simplesmente se desfazer da sua Constituição. Esse é um ponto interessante. Mas vamos continuar. Então Deus, ele dá o livre-arbítrio, ele quer o desenvolvimento, cada um desenvolvimento das suas próprias escolhas, você decide por você mesmo, você tem que decidir segui-lo por amor. Prega feminismo, meu corpo e as minhas regras. Deus, o corpo e a vida pertencem a Deus. Socialismo, libertinagem sexual, Bíblia, sexo só no casamento. Impunidade no socialismo, na Bíblia, justiça. No socialismo, código penal de ressocialização, na Bíblia, punição pelo crime. No socialismo, desarmamento. Na Bíblia, te dá o pleno direito à autodefesa, defender a sua família, defender a sua casa, os seus bens.
Socialismo, ideologia de gênero. Bíblia, homem e mulher. Socialismo, ateísmo. Religião, ópio do povo. Bíblia, existe só um único Deus verdadeiro. Socialismo, sem autoridades. Você não respeita a autoridade, nem pais, nem professores, nem polícia. Bíblia, respeito às autoridades constituídas. Socialismo, distribuição de bens entre os ociosos. Na Bíblia, os ociosos não devem receber. Na Bíblia, no socialismo, perseguição e censura de opositores. Na Bíblia, liberdade de consciência e opinião. No socialismo, invasão e desapropriação de terra. Na Bíblia, defesa da propriedade privada. No socialismo, abolição da família. E na Bíblia, a família como base da sociedade. E no socialismo, o homem é bom. E na Bíblia, o homem possui natureza pecaminosa. Ele tem um coração corrupto, ele é desesperadamente mau. Você pode depois checar todos esses versos. Eu não vou ter tempo para abrir ele com vocês aqui. Então, eu vou passar rápido essa parte, mas esse é o desenvolvimento dessas ideias de Marx. Qual foi o resultado? Bom, o resultado foi que em cada um dos países que ele foi estabelecido, houve uma enxurrada de mortes. E ao todo, a gente teve que o socialismo matou mais de 100 milhões de pessoas onde foi implantado. Aqui está o número de cada um dos países, o momento em que eles foram implantados. E quando a gente olha o mapa, a gente vê que quase a maior parte do mundo, mais da metade, é socialista. Existem essas ideias. Ou seja, o trabalho de restringir a liberdade de consciência que Satanás ele fez durante a Idade Média, durante os 1260 anos, ele não parou, mas ele mudou simplesmente a sua forma. Afinal de contas, a gente viu os relatos missionários. Será que você pode falar livremente de Deus em países aqui do Oriente Médio? Ou mesmo em países aqui do leste europeu? Não. Não só onde existe presença do islamismo, mas também onde existe presença forte do comunismo. Quem dirá, por exemplo, Coreia do Norte? Lá ainda é um país puramente comunista. Outros foram muito influenciados pela cultura ocidental, pela cultura judaico-cristã, e por isso ainda existe um pouco de liberdade, mas é bem menos do que aqui. Bom, então a gente viu esses princípios da besta que surgiu do abismo: imoralidade, licenciosidade, ateísmo, rebeldia e subversão. Agora a gente vê uma grande mudança, e eu vou para os finalmente. Aqui, Satanás ele muda a estratégia. Então, os pensadores do marxismo viram que era impossível eles conseguirem implementar todo o mundo, principalmente no mundo ocidental, essas ideias por meio de revolução, uma revolução forçada, como eles fizeram tanto na França quanto, por exemplo, na Revolução Bolchevique, na Rússia, em 1817, matando um monte de gente. Então eles falaram, bom, a gente tem que implementar de outra forma. E como a gente vai fazer isso? Aí Anthony Gramsci, um italiano, ele teve essa ideia diabólica de então a gente vai fazer a mudança pela mente das pessoas. Então vamos mudar a mente das pessoas. A gente vai infiltrar todos os meios de educação onde as ideias são formadas e colocar lá as nossas ideias. A gente vai infiltrar a cultura e vamos colocar a nossa cultura, todos os meios de comunicação e principalmente, assim como eles usaram os artistas e o teatro lá na Revolução Francesa, eles começaram a usar também os artistas e os famosos. Eles iam vender essa ideia, te dar goela abaixo até que você comprasse. Assim como eles fizeram na Revolução Francesa. E, bom, eles conseguiram isso? Sim, sem dúvida. E eu vou dar um exemplo claro, por exemplo. Harvard e Yale, grandes universidades hoje. Você consegue falar de Deus e pregar lá? Abertamente? Que tal apresentar um TCC sobre criacionismo? Você acha que consegue? Oh, que tal aqui no Brasil? Sabia que essas grandes universidades, elas começaram como universidades que ensinavam ministério ou teologia? Elas começaram por religiosos para ensinar religião? E você pergunta, mas como que aconteceu isso? Como que essa mudança em poucos séculos aconteceu? Bom, aqui a resposta está ali. Eles realmente conseguiram o seu enlace. Ou, me diz a coisa, se você assistir TV, assistir os filmes, você por acaso vê alguma cena de imoralidade? Difícil, né? Acho que não. Você vê rebeldia, brigas? Você vê violência também, espírito de ateísmo? É o que mais existe. É o que simplesmente eles conseguiram aplicar. E agora eu quero ler essa citação do Espírito de Profecia
como Deus sempre está à frente. Olha o que ele diz no livro Educação 228. Ao mesmo tempo em que a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas, a centralização da riqueza e poder, vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte, às expensas de muitos, as combinações entre classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos. Está vendo a luta de classes? Todos os ingredientes aqui. E aí ela fecha de maneira incrível. O espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa, tudo propende a envolver o mundo inteiro. Como é que é? O que a gente viu acontecendo na Revolução Francesa vai tomar conta do quê? Do mundo inteiro. Tem metade. Ela disse que vai acontecer o quê? O mesmo espírito, o mesmo poder e manifestação satânica no mundo inteiro. E uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Parece que nunca foi tão atual o que Deus diz. Tais são as influências a serem enfrentadas pelos jovens de hoje. Para ficarem em pé em meio a tais convulsões, devem hoje lançar os fundamentos do caráter. Não me é assim algo de espantar que boa parte dos meus amigos que se formaram comigo eram adventistas e foram para as universidades. A maior parte, a grande parte, não é mais adventista hoje. Não quer saber mais de Deus, não está nem aí para Deus. Eu converso muito com alguns dos pais deles e assim, muitos me confessaram a tremenda frustração disso. E aí vocês perguntam, mas por que será que acontece? Está aqui. Hoje, mais do que nunca antes, é necessário a gente compreender a verdadeira ciência da educação. É necessário a gente entender o impacto que isso tem, porque Satanás não está brincando. Bom, qual que é o resultado prático hoje em dia que a gente está vendo? Bom, se você acompanha o noticiário ou sabe de algumas notícias, você está vendo alguma dessas pessoas aqui. Você está vendo. Isso aqui é o fruto da Revolução Francesa. Bom, a gente vê o fruto deles considerando injustiça social, que a gente ouve muito, Black Lives Matter, Antifa, ativismo ambientalista, movimento LGBT, e tem outras frases comuns aqui, e conceitos também. O movimento de contracultura foi feito por eles, o movimento hippie, a gente já falou de marxismo, socialismo e comunismo, ativismo social, reivindicação dos direitos sociais, sindicalismo, liberação de drogas, revolução sexual, ideologia de gênero, movimento feminista, liberação do aborto, politicamente correta, essa ideia que está muito comum, racismo sistêmico, estrutural, discurso de ódio, cultura do estupro, masculinidade tóxica, evolucionismo e ciência moderna em oposição ao cristianismo, política do cancelamento, isso é bem atual, lugar de fala e linguagem neutra. Isso são ideias que convulsionaram a França, claro que agora muito modernas, mas é o que a gente ouve hoje em dia. E um cristão não tem que ter nada a ver com isso. Na verdade, tem que de longe ver o erro, se desviar dele, e se vê alguém andando em direção a esse erro, dizer com grande voz que alertar o pecador do pecado. Quero terminar com esses dois versos. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E isto te digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. De fato, assim é, que a gente desperte do nosso sono e a gente esteja alerta para os enganos de Satanás nesses dias. Quero convidar você para rapidamente fazermos uma oração. Grandioso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou a gente em trevas. Na verdade, o Senhor deixou tão claro e revelado na sua palavra. O Senhor ainda nos deu uma profeta atual que pudesse extrair e de maneira tão clara nos expor como Satanás, de maneira tão perspicaz, enganaria o mundo inteiro. Mas que assim não seja com a gente. Livra-nos do engano, Pai. Ajuda-nos a compreender com profundidade tudo aquilo que entra na nossa mente, tudo aquilo que sai pela nossa boca, aonde gastamos o nosso tempo, para que apenas honre e glorifique a Ti, e que sigamos apenas os princípios do assim diz o Senhor, e não do eu acho, e não do que a mídia ou do que o mundo diz. Guarda-nos, Senhor, por Teu amor e pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém.